galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu les echo mucho de menos, ou seja, estou sentindo muita falta de vocês, mas logo, logo estaremos juntos. Não vejo a hora disso. Bom, eu tenho recebido os exercícios de vocês, não de todo mundo, então preste atenção quem não está fazendo. Tem que tirar foto e mandar para o meu zap, porque eu estou fazendo o controle de quem está fazendo a atividade ou não, certo? Qualquer dúvida, entrar em contato e a gente conversa, certo? Alguns eu estou corrigindo, outros só estou colocando visto, porque tem uns que estão fazendo a lápis assim, eu não estou entendendo direito, então eu coloquei o visto que eu estou vendo que fez. Lembrando que quando a gente voltar, eu vou receber todo esse material para fazer uma nota com ela, certo? Uma nota que vai ajudar vocês. Então, procurem fazer isso constantemente. Não juntem a atividade para fazer de uma vez só. Não é legal, tá certo? Vamos começar a aula? O tango que eu falo não é esse tango, certo? O tango que eu falo é o tango canción, de origem argentina, né? Que nasceu na periferia de Buenos Aires, também Montevidéu. Foi um período em que muitos imigrantes italianos, turcos, etc., foram morar na periferia da Argentina e lá eles criaram uma forma própria de falar, que passou a ser chamado de lunfardo. São gírias que só eles entendiam. Então, eles criavam música usando essa linguagem. E dessa música surgiu o tango. Para vocês entenderem melhor o que é o tango, que é o lunfardo, vocês vão acessar o link que eu vou enviar em anexo, que tem toda a história del tango. E eu dei uma sugestão também do El Tango de Roxane de Moulin Rouge, que vai mostrar toda a picardia, toda a dramaticidade que caracteriza o tango. É interessante ver, mas só vejam até o minuto 2, porque ele não é muito apropriado, certo? Olha que eu tô avisando, só até o minuto 2, beleza? Então, o tango é tão importante que Shakira fez uma versão bem moderna dele. Ouçam. Essa é a versão de Shakira. Se vocês quiserem ver a música toda, porque eu não posso colocar aqui, pesquisem aí, coloquem tango Shakira, vocês vão ver que é um rock que ela começa dando uma vestimenta renovada para a cara do tango, entendeu? Que é somente para poder vocês verem a importância que é o tango para a Argentina e que quando a gente fala do tango, a gente traz junto o lunfardo. Bom, continuemos. É muito interessante essa nova roupagem que Shakira dá ao tango, não é? Bom, vamos deixar um pouquinho o tango de lado e vamos começar com gramática. A gente vai trabalhar aqui os verbos que sofrem ditongação, revisar verbo ser, verbo estar, verbo tener e ai, beleza? Então, vamos lá. Então, existem verbos que têm seu radical o O e o E, mas são todos verbos que a gente vai usar para fazer essa ditongação? Não, somente os verbos que são irregulares. Então, repetindo, os verbos irregulares que têm seu radical o O, a gente troca pelo UE, e o E a gente troca pelo IE. Prestar atenção que tem duas pessoas que não vão sofrer essa ditongação. Vai continuar com E mesmo, vai continuar com O mesmo. Quais são essas pessoas? Nosotros e vosotros. Porém, todas as outras pessoas, yo, tu, ele, ellos, vocês fazem essa troca. A gente chama de câmbio. Câmbio é essa troca da vogal E pelo ditongo IE, da vogal O pelo ditongo UE. Beleza? O interessante é que, apesar de eles serem irregulares, eles vão manter as suas terminações do mesmo jeito que os verbos regulares. Então, vejam, o verbo yo cuento é igual ao verbo, um verbo regular, amar. Eu amo. Vejam que termina com o O. Amo, cuento. O verbo poder vai ser a mesma terminação
que seria de um verbo regular, tipo o verbo beber. Yo bebo, yo puedo. O verbo dormir tem também a mesma terminação equivalente ao verbo regular. Vejam, duermo, parto. Então, vejam, a irregularidade não está na terminação. A irregularidade está no radical. Ou seja, verbos que são irregulares, são todos os verbos? Não, somente os irregulares. Que tiverem no seu radical o O, você vai trocar pelo UE. Tiver em seu radical o UE, você vai trocar pelo IE. Beleza? Bom, vamos fazer agora a revisão do presente do indicativo do verbo ser e estar. Aí vocês têm a conjugação dos dois verbos, vocês estão cansados da quinta série, vocês trabalham com esses dois verbos. Então, só tem uma novidadezinha que a gente vai trabalhar agora, que é isso que cai no vestibular. Mas vamos repetir aqui, se quiserem repetir junto, é bom porque trabalha a pronúncia e também ajuda ao memorizar. Verbo ser, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. O que vocês vão prestar atenção nisso aí? Que não tem acento. Geralmente os alunos erram na hora de conjugar colocando o acento onde não precisa, porque em português tem, como ele é, tem um acento. Enfim, então preste atenção que não existe acento na hora de conjugar o verbo ser. Ok? O verbo estar é muito parecido com o português, inclusive no seu uso. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Muito parecido. O que é que vai mudar é somente na primeira pessoa, que é estou, que é o U, a gente troca pelo Y, estou. E lembrando que não existe palavras em espanhol que terminam com M. Aquelas que vocês encontrarem terminando com M, na verdade, são palavras que se mantêm na sua forma em latim, como a palavra álbum. Ela está em latim, não em espanhol. Como a palavra currículo em latim. E existem outras, poucas outras, que eles mantêm assim ainda em latim. Então, essas que vocês encontrarem, que são muito poucas, já caiu uma vez no Enem, uma propagandazinha assim, que traz uma palavra, somente uma palavra com M no final. Mas isso é muito difícil acontecer. Então, o que vocês têm que aprender? Palavras terminam com M em português, a gente vai trocar o M pelo N. Então, vejam que na terceira pessoa, quase sempre a gente vai usar esse, que seria o M em português, a gente vai ter que usar o N. Quando eu pedi para vocês conjugarem, eu percebi que vocês continuam trocando isso, o N pelo M. Preste atenção que a gente vai usar o quê? O N, beleza? Vejam. O que é importante aprender no verbo ser? Eles vão pedir que vocês conjuguem lá na prova? Não. Mas tem que saber a conjugação. Isso. E o principal, o uso, porque vem o texto, na interpretação do texto, eles trabalham essa ideia. Qual é a ideia que eles querem? Geralmente eles exploram. A ideia da única diferença do uso do verbo ser está em relação ao português. A gente fala assim em português, onde é a sua casa? Aí você responde, minha casa é ali, é à direita. Aí a gente usou o verbo ser em português para indicar uma localização, coisa que não pode acontecer em espanhol. Quando você usa para localização, você tem que usar o verbo estar. Onde está tu casa? Mi casa está allí. Mi casa está à la derecha. Entenderam? Aqui a gente vai apresentar como utilizar o verbo ser e o verbo estar. Então, veja. Ella es mi maestra? Sim, posso usar dessa forma. Eu sou Pedro. Ok. Mi casa es grande, ok. Porém, eu não posso dizer mi casa es allí. Em português a gente fala, onde é sua casa? Minha casa é ali. Mas em espanhol você não vai usar o verbo ser para localização. Então, mi casa es allí está errado. O certo seria mi casa está allí, ok? O verbo estar, como eu disse a vocês, é muito parecido com o português, inclusive no seu uso. Então, o verbo ser tem essa pequena diferença. Mas o verbo estar, não. Então, você vai usar de forma muito semelhante ao português. Eu estou em casa, tu estás bien, mi casa está à la derecha, onde está a tua aula?
Vejam que aqui no meu slide eu não coloquei o ponto de interrogação no início da frase, porque eu tenho que fazer a configuração e eu não fiz. E aí, por isso, às vezes, até o próprio computador corrige. Mas saibam que numa frase como esta, interrogativa, ela tem que ter o ponto de interrogação no final e um ponto de interrogação no início, de cabeça para baixo. E se vocês precisarem um dia assim, o que é que vocês têm que fazer? Mexe lá na configuração do computador e coloca o idioma, em vez de botar português, bota espanhol, que quando você digitar o ponto de interrogação, ele vai aparecer de cabeça para baixo no início da frase e normal no final, ok? Verbos tener e haber. Mais uma revisão. A gente já trabalhou com o verbo tener e o verbo haber. Você lembra como é que conjuga o verbo tener? Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. É a mesma regrinha que a gente já viu antes, ou seja, é um verbo irregular que vai sofrer uma ditongação. Por quê? Porque tem um E no seu radical. A gente pega esse Ré e troca pelo IE. Veja, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos. Aí não tem a ditongação porque nosotros, vosotros tenéis. Não tem a ditongação porque é vosotros e ellos tienen, com line no final, porque não existem palavras terminadas com M em espanhol. Ok? O verbo haber, ele existe uma forma que ela é pessoal, que ele vai exigir o sujeito. Yo, he, tu, has, ele, há, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Vejam, isso a gente vai estudar na próxima unidade, o verbo haber enquanto pessoal, ou seja, quando ele exigir um sujeito. O que a gente vai trabalhar aqui hoje, revisando, é o verbo haber na sua forma impessoal, que é uma forma variável. O que significa? Significa que só tem essa forma. Tanto para o singular quanto para o plural, enfim, qualquer situação, ele vai ser I. Por quê? Porque ele vai fazer parte de uma oração sem sujeito. Por ser impessoal, ele não tem sujeito, ele não exige que vocês façam assim, yo, I, não pode, tu, I, não pode. Ok? Já o verbo tener, ele é pessoal. Ele vai exigir que tenha uma pessoa. Essa pessoa será o sujeito da oração. Yo tengo, tú tienes, ellos tienen. Então, vejam, quando vocês forem usar o tener, vocês vão lembrar, eu preciso ter um sujeito aqui. Quem é o sujeito aqui? Quem fez isso? Pergunta na frase, quem fez isso? Se eu tenho uma resposta de quem praticou aquela ação, eu vou achar o sujeito. Mesmo que tenha o nome Pedro tiene, Pedro é o sujeito. Ele tiene, ele é o sujeito. Certo? Então, ele vai exigir esse sujeito. No caso do I, vocês vão observar que quase sempre a gente utiliza quase, né? Não é obrigatório, mas é o usual. Quase sempre eles utilizam um adjunto adverbial de lugar. Onde tem isso? A gente pergunta em português, onde tem isso? Lá na escola tem isso. Então, eu digo em espanhol. Em minha escola, hay eso. Então, eu vou usar hay eso no singular, eu digo hay muchos alunos. Muchos alunos, plural. Então, tanto faz se eu vou usar o hay para o singular como para o plural. Por quê? Porque ele é impessoal, ele é invariável. Aqui a gente tem a conjugação do verbo tener e do verbo haber. O verbo haber enquanto o verbo pessoal, ele vai ser conjugado. Então, vejam, o verbo tener, ele é um verbo irregular. Vejam, ele é um verbo irregular que tem em seu radical o é. Lembra da regrinha que eu falei? Verbo irregular que tem em seu radical o é ou o que acontece? Sofre ditongação. E o que é isso? A gente pega esse é e troca por um ditongo. Veja, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Duas pessoas, nosotros e vosotros, não vai sofrer a ditongação. Confere a regra que a gente já viu? Confere. Mas tem uma diferença no yo tengo, que é uma irregularidade diferente do que eu falei anteriormente, porque a gente ainda vai estudar mais para frente. Guardem isso em mente, que o verbo tener é um verbo irregular que tem seu radical o e por isso a gente faz o câmbio. O que é o câmbio? Troca a vogal e pelo ditongo e. No verbo haber,
isso que eu trouxe aqui, ele está sendo no seu formato personal. O que significa? Significa que ele vai exigir um sujeito. Então, vejam. Yo, he. Tu, has. Él, ha. Nosotros, hemos. Vosotros, habéis. Ellos, han. Tem um sujeito para cada um. Mas existe um que não está fazendo parte disso aí, que é a sua forma impessoal. O que significa a sua forma impessoal? Que não tem sujeito. Qual é a sua forma impessoal? É o I. Ele é impessoal porque ele não exige um sujeito. Você não pode conjugar de I, tu I, ele I. Fica errado. Por que não? Porque não precisa sujeito. Foi a dicasinha que eu dei anteriormente, que geralmente ele vem quando trouxer uma adjunta adverbial de lugar. Onde há isso? Certo? Eu digo, I, isso, aqui. Beleza? Ele quando ele é essa forma impessoal, a gente diz que ele é invariável. O que significa ele ser invariável? Você vai poder usar tanto para o plural quanto para o singular. Eu digo, I, um alumno. É a mesma coisa de falar hay algunos alumnos. Tanto para o singular quanto para o plural, você usa essa mesma forma. Por que isso acontece? Acontece porque o verbo tener, ele é um verbo que traz uma ideia de pertenência. Então, ter a ideia de pertenência é diferente de ter a ideia de existência. Na nossa língua, na nossa oralidade, a gente usa o tener e o haver. Há muita coisa aqui, tem muita coisa aqui na nossa vida diária, a gente nem presta atenção nisso. Mas em português também tem essa diferença. Quando eu usar no sentido de pertenência, eu vou usar o verbo tener. No sentido de existência, eu vou usar o verbo haber. No sentido de existência, o verbo haber, ele vai ser impessoal. Ok? Então, olha os usos. Mi hermano tiene un ordenador. Quem é o sujeito? Quem é que tem um ordenador? Mi hermano. Esse é o sujeito. Isso vai obrigar que vocês utilizem o tienen. Eu poderia usar mi hermano hay? Não, porque o hay é o quê? É impessoal, não pode ter o sujeito. Nosotros tenemos una casa. Quem tem uma casa? Nosotros é o sujeito. Então, nosotros, ele vai concordar com o verbo tenemos, porque traz essa ideia de pertenência. Então, ele é pessoal, porque ele traz um sujeito. E se não tivesse o sujeito aqui, tipo, tiene um ordenador, tenemos uma casa, tenemos uma casa. Eu não escrevi nosotros. Ele seria um sujeito oculto, porque não está escrito, mas você sabe quem é que tem uma casa. É um sujeito oculto. Continua sendo um verbo pessoal. Diferente do verbo haber. Aqui há uma panaderia, cerca de casa há muitas praças. Eu disse no slide anterior que uma dica é muito usual usar o verbo há, fazendo uma referência a um adjunto adverbial de lugar. Onde é que há uma panaderia? Aqui. Onde é que há? Onde é que há muitas praças? Cerca de casa. Veja que eu não perguntei quem é que há. Quem é que há em muitas praças? Não é, porque não tem sujeito. Eu estou perguntando onde há uma padaria? Onde há muitas praças? Aí você responde o quê? Qual a resposta para onde? Aqui e cerca. Eles são o quê? Adjuntas adverbiais de lugares. Aqui é uma adjunta adverbial de lugar, cerca de casa é uma adjunta adverbial de lugar. Beleza? Mas eu poderia somente colocar assim, há uma panaderia sem dizer o aqui? Poderia. Eu só disse que é usual, é como se fosse uma dica para vocês perceberem que aqui vocês vão usar o verbo I, ou seja, um verbo impessoal. Preste atenção também que aqui, ó, I a gente está usando com panaderia, que está no singular. Aqui a gente está usando o mesmo I com muitas praças, que está no plural. Por que isso acontece? Porque ele é invariável. Porque uma panaderia não é... Uma panaderia não é o sujeito, assim como muitas praças não é o sujeito dessa oração. Ok?
Enfim, chegamos ao final da nossa aula, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e também de comentar, porque é onde eu vou fazendo o controle de quem está acompanhando a aula e quem está filmando a aula, certo? Não esqueçam isso. Bom, vocês também agora vocês podem acessar aqueles 2 links que eu mandei em anexo. O primeiro link é La História del Tango, muito interessante. Anotem as palavras que não entenderam, qualquer dúvida que a gente tira na próxima aula. O segundo link é El Tango de Roxane de Moulin Rouge. Eu mandei para que vocês assistam até o minuto 2, para que vocês descubram a essência do tango, a picardia, a dramaticidade, a profundidade que ali você percebe pelo vídeo. Diferente de alguns tangos mais recentes que a gente é mais fácil da gente ver, que é chamado tango canción. Esse tango canción parece mais as nossas músicas de dor de cotovelo, tá bom? Então, gente, eu deixo um abraço para vocês, estou morrendo de saudade, logo logo a gente vai estar junto. Beijos, hasta mais!